Hoje nós vamos falar sobre a introdução alimentar, nós vamos falar sobre as técnicas, vamos explicar sobre os melhores utensílios e também nós vamos falar sobre a segurança na introdução alimentar, então não perca! Fala pessoal, aqui é Juliana Trentini do canal Fala Fono. Mãe e fonoaudióloga cuja missão é ajudar você a turbinar o desenvolvimento do seu filho. Continuando então a nossa minissérie sobre a introdução alimentar. Para a gente começar a introdução alimentar, a gente precisa se munir de certas coisas, de informações, de utensílios e de segurança. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Então, a Larissa está aqui de volta de novo para conversar um pouquinho mais com a gente. Para quem não conhece, a Larissa é fonoaudióloga, especialista em introdução alimentar e amamentação e doula. Tá, agora chega de me ouvir, vamos terminar esse vídeo aqui ouvindo a Larissa falar. Olá, família Fala Fono, tudo bem? E eu estou aqui a convite da Ju para conversar com vocês sobre a introdução alimentar. Então a gente vai começar falando sobre os métodos de introdução alimentar, que é a primeira grande dica. Escolha o método de introdução alimentar que mais se adapta à realidade familiar do seu bebê e à sua. Eu vou só falar um pedacinho do que a Larissa era para estar falando, porque o áudio dela ficou meio cortado no vídeo que ela fez. Então ela começa explicando pra gente que existem 3 tipos de introdução alimentar. A clássica, que é a das papinhas, que todo mundo conhece, que é o método da vovó, né? Que pega, vai lá, amassa ou bate no liquidificador, faz a papa e dá pro neném na colher. Tem a introdução alimentar por BLW. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, BLW. Significa Baby Led Weaning, desmame guiado pelo bebê. E é uma técnica moderna que vem tomando força nos últimos anos, você talvez já tenha ouvido falar, que nessa técnica o bebê, ele se autoalimenta. Então, os pais não põem nada na boca do bebê, eles fornecem o alimento de maneira segura e o bebê se autoalimenta. E existe um terceiro tipo de introdução alimentar, que é o que chamamos de introdução alimentar participativa. Nessa forma de introdução alimentar, a criança ela é ativa no processo, ela se autoalimenta, mas também existe a possibilidade dos pais alimentarem a criança. É uma técnica que a Larissa gosta muito, que ela fala que encaixa muito bem com tanto a ideologia, né, do BLW, com a vida moderna corrida, que você às vezes não tem uma hora inteira para ficar assistindo o bebê se lambuzar. Você tem que fazer esse processo um pouco mais rápido, porque a vida moderna é muito corrida. Então ela diz que é uma técnica que ela acha que se adapta bem à vida moderna. E aí a Larissa fala que nós temos que buscar informações sobre esse assunto, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, que é o assunto do vídeo de hoje, é aonde procurar essas informações. Então a Larissa fala pra gente de um livro que foi traduzido recentemente para o português e também de um blog. Então eu aconselho, se você quiser saber mais sobre o assunto, que você vá até o livro, se não me engano o nome é esse, Desmame Guiado pelo Bebê, ou que acesse informações sobre BLW. Uma fonte muito bacana que eu gosto muito é o blog Tá Na Hora do Papá. Inclusive tem uma videoaula gratuita por lá falando sobre o BLW. A segunda dica é você escolher acessórios bacanas, acessórios que te ajudem, te auxiliem nesse momento. Então, uma cadeira bacana de introdução alimentar. Eu recomendo tanto aqueles cadeirões maiores quanto aqueles mais portáteis. Aqueles de encaixar na mesa, eles são mais complicados, eles não têm a bandeja, para alguns tipos de mesa eles não servem. Então eu gosto muito dos portáteis, mas que é de cadeirinha e que tem o bandejão. As melhores porque a gente pode levar para todo canto, não ocupa tanto espaço, você adapta em qualquer cadeira, você pode levar para o restaurante, pode levar para sua sogra, para quem você for almoçar ou jantar fora. E é uma opção em que a criança fica bem sentada, então é bem bacana. Além da cadeira, nós temos as colheres, né? Evitar colheres de metal, porque elas têm uma informação sensorial desagradável na boca da criança, ela é gelada, ela é dura. Então escolher colheres de plástico ou colheres de silicone são opções melhores, certo? E as pessoas frequentemente perguntam sobre o copo. No início da introdução alimentar, a gente precisa começar também a oferecer água para o bebê.
Hoje o que a gente tem de mais moderno, que prejudica menos o desenvolvimento do bebê, são os copos de canudo, os copos abertos normais ou o copo 360 graus. São as três melhores opções. Oferecer água na mamadeira não é bacana, principalmente para os bebês que são amamentados, por causa do risco de confusão de bicos. E o copo de transição, hoje a gente está vendo que também ele tem malefícios bem semelhantes à mamadeira. Então as melhores opções realmente, mesmo para o bebê que já toma mamadeira, né, que toma leite na mamadeira, é legal acostumá-lo a outros utensílios. O copo aberto, obviamente, tem que ter ajuda, tu não vai dar o copo aberto direto para a criança, você vai ajudar nas primeiras interações, sempre colocando pouquinha água, derramando pouquinha água, né, que o bebê sorva essa água, e o copo 360 ele já pode ter um pouquinho mais de autonomia, pode beber sozinho. Então, esses são os utensílios que eu recomendo, que eu sugiro. A terceira dica é com relação à segurança da alimentação. Então, a primeira questão importante para se deixar claro é que o risco de engasgo ele não é maior em bebês autoalimentados do que em bebês que são alimentados com a colher. Há pouco tempo saiu um estudo com relação a isso e o engasgo, na verdade, é o maior medo, é o que faz as mães mais optarem por não proporcionarem a autoalimentação para os bebês. Mas o que é importante a gente perceber é que não é a autoalimentação a grande vilã do engasgo. Na verdade, o grande vilão é a gente não estar atento aos sinais do bebê e a gente não saber o que fazer no caso de engasgo. Então, nunca deixe o bebê desacompanhado na hora da refeição, independente se ele está comendo sozinho ou se você está alimentando. Claro, eles têm gag, né? Que é quando eles pegam um pedaço grande, né? Quando escorrega um pedaço grande para dentro da boca, o que eles fazem é isso, eles fazem aquela ânsia de vômito. Isso é o reflexo de gag. É um reflexo normal de proteção das vias aéreas e o bebê estar fazendo isso é um ótimo sinal de que ele está com seus reflexos de proteção ativos. Então, se ele está fazendo isso e se ele está bem, tudo certo. Você só observa. Tenta não se apavorar, não bater nas costas dele e tudo mais. Se você percebe que ele está fazendo isso, ele está com dificuldade respiratória, que ele começa a ficar mais avermelhado ou mais arroxeado, começa a tossir, mas com dificuldade de tossir, isso são sinais de engasgo, daí já não é mais o gag. Então você precisa tomar uma atitude, que é a manobra de Hamlin para bebês, que é colocar o bebê deitadinho, 30 graus e dar 5 batidinhas nas costas. Olhar se desengasgou, apertar, né, aqui abaixo do osso externo. Essa manobra ela é muito importante de ser aprendida. Se você colocar no YouTube, tem vários vídeos mostrando a manobra. Na verdade, a gente deveria aprender na escola, todos deveriam saber fazer, tanto a manobra para bebês quanto a manobra para adultos, porque a gente pode salvar uma vida de maneira muito simples e muito tranquila. E você deve estar pensando, nossa, eu preciso aprender isso, então é perigoso. Na verdade, é preciso aprender para evitar complicações, mas o engasgo ele não é muito comum. Em bebês saudáveis, normais, que não tem nenhuma complicação, o risco de engasgo é pequeno. Mas a gente precisa saber o que fazer desde o início, certo? Deixa eu perguntar uma coisa só aqui antes de ir embora. Você já fez sua boa ação de hoje? Se você não fez sua boa ação do dia, então compartilhe esse vídeo com alguém que está nessa fase de introdução alimentar, que eu acho que essas informações elas podem ser muito úteis para muitas mamães aí fora. Gratidão pela oportunidade, Ju, de estar aqui falando para a família Fala Fono. Gratidão por você que esteve me assistindo até agora e qualquer dúvida eu fico à disposição nas minhas mídias sociais. Um grande beijo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Larissa, muito obrigada por tudo, pela sua participação. Eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo muito mais confiante agora que eu tô sabendo todas essas informações que a Larissa passou. O vídeo da semana que vem é o último vídeo dessa minissérie sobre introdução alimentar. A Larissa vai explicar na prática como é que funciona a introdução alimentar participativa. Então, se você tem interesse em aprender sobre a introdução alimentar participativa e você quer fazer isso com o seu bebê, fica ligado, não perca o vídeo da semana que vem. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na terça-feira que vem. Beijos e até a próxima.